mais importantes preocupações de Kennedy encontrava-se a solução dos problemas da América Latina. Com a experiência de Cuba, os Estados Unidos sentiam sua grande responsabilidade para com seus aliados e uma grande oportunidade para a causa social dos povos. Por ocasião do bloqueio de Cuba, sentimos o pulso forte do estadista. Os inimigos da democracia desejavam que os Estados Unidos continuassem vivendo o terror da ameaça cubana. Porém, Kennedy, com seu programa da Aliança para o Progresso, teria reconquistado Cuba para o seio das nações latino-americanas, bem como desenvolvido ao povo cubano as esperanças de progresso que tanto merecem. Kennedy conseguira desviar a atenção do mundo e particularmente da família americana para o problema da integração racial da sua gente. Sem disparar um tiro, Kennedy praticamente matou o castrismo, que há poucos anos atrás despertava entusiasmo em milhares de pessoas. No seu governo, os alarmes falsos de invasão de Cuba não mais comoviam os inocentes úteis. O grande problema que afligia de fato o seu governo e sua vida era não poder emancipar o negro norte-americano, que apesar das guerras não tinham alcançado plena cidadania em sua pátria. Restava despertar a consciência de todo o povo norte-americano. E, para o dia 28 de agosto de 1963, Washington seria palco da maior demonstração de democracia que uma nação livre poderia dar ao mundo. Preparou-se a marcha sobre Washington. 200.000 pessoas, vindas de todos os pontos dos Estados Unidos, reuniram-se frente ao majestoso monumento a Lincoln. Escritores, artistas, médicos, operários e uma infinidade de categorias profissionais ali compareceram e juntaram suas vozes uníssonas, protestando contra um fato infeliz num país que está tendo problemas raciais porque está realizando progressos. 22 dias após a grande demonstração de liberdade que o governo Kennedy mostrava ao mundo, tinha o notável chefe de Estado que comparecera à Assembleia Geral das Nações Unidas. Sua grande mensagem perante a Assembleia do Mundo era reafirmar o desejo de paz de seu povo e seu governo. O presidente Kennedy falou hoje durante 40 minutos, dirigindo-se à 18ª Assembleia Geral da ONU, ora reunida. Seu discurso estava sendo aguardado com a expectativa normal nesses momentos e, ao terminar, o presidente foi saudado com prolongadas palmas no plenário. Em sua oração, o chefe do executivo norte-americano passou em revista os problemas com que se defronta o mundo e manifestou-se otimista, confiante nas reservas da humanidade para resolvê-los. Logo ao início, após saudar o presidente da Assembleia, cumprimentando-o pela sua escolha para aquele posto, após saudar o secretário-geral e os delegados presentes, o Sr. Kennedy fez um retrospecto da situação internacional de há 2 anos. 24 months ago, when I last had the honor of addressing this body, the shadow of fear lay darkly across the world. The freedom of West Berlin, wars in immediate peril, agreement on a nuclear layoff. Há 24 meses, quando da última vez em que tive a honra de me dirigir a esta Assembleia, as escuras sombras do medo abatiam-se sobre o mundo. A liberdade de Berlim Ocidental estava em perigo imediato. Parecia remoto um acordo que neutralizasse o Laos. O mandato da ONU no Congo estava sob fogo direto. Eram duvidosas as perspectivas financeiras desta organização. Dag Hammarskjöld estava morto e era insistentemente sugerido que o seu lugar fosse preenchido por um triunvirato. Finalmente, as experiências nucleares na atmosfera haviam sido recentemente reiniciadas pela União Soviética. Apesar daqueles dias de angústia, afirmou o presidente, as Nações Unidas, por cujo futuro alguns chegaram a temer, haviam sobrevivido e proporcionado uma redução na tensão internacional. Por isso, o panorama atual é um tanto diferente, afirmou o Sr. Kennedy.
Today the clouds have lifted a little, so that new rays of hope can break through. The pressures on West Berlin appear to be temporarily eased. Political unity in the Congo. Hoje em dia, as nuvens se afastaram um pouco e novos raios de esperança podem se infiltrar na atmosfera escura. A pressão sobre Berlim Ocidental parece ter sido temporariamente aliviada. A unidade política no Congo foi amplamente restaurada. A coalizão neutra elaborada para Uraus, muito embora lute com dificuldades, pelo menos está em funcionamento. Foi reafirmada a integridade do sistema de secretariado da ONU. Já teve início para as Nações Unidas uma década de desenvolvimento e pela primeira vez em 17 anos de esforços, uma providência específica foi adotada para limitar a corrida armamentista. The task of building the peace lies with the leaders of every nation, large and small. For the great powers have no monopoly on conflict or ambition. The Cold War is not the only expression of tension in this world, and the nuclear race is not the only arms race. Even little wars are dangerous. A tarefa da construção da paz jaz nas mãos dos líderes de cada país, grande ou pequeno, uma vez que as grandes potências não possuem o monopólio nem dos conflitos, nem das ambições. A Guerra Fria não é a única maneira pela qual se manifesta a tensão mundial. Our conflicts, to be sure, are real. Our concepts of the world are different. No service is performed by failing to make clear our disagreements. A central difference is the belief of the American people in self-determination for all people. Acreditamos que as pessoas que habitam a Alemanha e Berlim devem ter a liberdade de proporcionar a reunificação de sua capital e de seu país. Acreditamos em que o povo de Cuba deve usufruir a liberdade para colher os frutos da revolução que foi traída internamente e explorada externamente. Em resumo, acreditamos em que em todo o mundo, na Europa Oriental, assim como na Ocidental, na África do Sul, como na África Setentrional, em países velhos ou novos, os povos devem ser livres, devem escolher o seu próprio futuro, sem discriminação ou imposições, sem coação nem subversão. O presidente Kennedy mencionou termos da Carta das Nações. Entre esses, está o direito sentido, o presidente Kennedy declaração. The United States is opposed to discrimination on grounds of race in the world, including our own nation, of our own country, through legislation and administrative action, through moral and legal commitment. This government has launched a determined effort to rid our nation of discrimination, which has existed far too long in education, in housing. Os Estados Unidos da América se opõem à discriminação e perseguição por motivos de raça ou religião em qualquer parte do mundo, inclusive em nosso próprio país. Estamos trabalhando no sentido de corrigir os nossos erros nesse terreno, por meio de leis e ação administrativa. Através de obrigações morais e legais, nosso governo lançou um esforço resoluto no sentido de libertar o país da discriminação que já existiu por tempo demasiado longo nos setores da educação, das moradias, do transporte, nas oportunidades de emprego, no serviço público, nas atividades de recreação e em casas destinadas ao atendimento do público. Assim sendo, nesta Assembleia ou em qualquer outro foro, não hesitamos em condenar as injustiças raciais ou religiosas, sejam elas permitidas ou cometidas por amigos ou adversários. Eu sei de alguns dos que estão aqui presentes já experimentaram a discriminação neste país. Mas a estes eu peço que me acreditem, quando afirmo que tal atitude não reflete o desejo da maioria dos norte-americanos. Quando digo que participamos também da vossa mágoa e ressentimento. E quando reitero nossa determinação de pôr um fim a tais práticas, para sempre,
não somente no que se refere aos nossos visitantes, mas também aos nossos